5 de novembro foi o Dia Mundial do Cuidador Informal, mas para muitas pessoas cuidar é uma tarefa diária, 24 horas por dia, que se prolonga por anos e deixa sequelas para a vida. A jornalista Ana Carrilho falou com duas cuidadoras, Diana e Maria Manuela, que apesar das dificuldades assumem o cuidar como uma prioridade. Mas da psicóloga Renata Benavente vem o alerta. Para cuidar bem, o cuidador tem de cuidar de si próprio. Sou uma cuidadora por opção. Eu não fiz nenhum tipo de preparação. Aliás, quem me preparou para tudo isso foi meu marido, que me explicou o problema que tinha, o que era a paralisia cerebral, como é que tinha que se lidar com ele, o que é que tinha que se fazer todos os dias. E eu, basicamente, fui em frente e aceitei. E não tenho problema nenhum com isso, porque amo muito e faria tudo por ele. Quem assim fala é Diana Meireles, de 43 anos e cuidadora do marido, de 45, com paralisia cerebral. Uma opção feita com o sacrifício da sua própria carreira. Trabalhei numa das maiores cadeias de livrarias do país, trabalhei durante 18 anos e tive de abdicar porque não conseguia conciliar o cuidado, ou não ter horários flexíveis, tive de ir embora. Ainda assim, a condição do marido Nuno permitiria a Diana desenvolver algum trabalho, embora com flexibilidade. Também gostava de ver reconhecido o seu trabalho como cuidadora informal. Gostaria muito de ser valorizada e de ser reconhecida com o estatuto do cuidador informal. Gostaria de poder ganhar o meu próprio dinheiro, não é? Eu até poderia trabalhar em part-time, que tenho procurado emprego, eu estou inscrita no centro de desemprego, mas o trabalho que eu arranjar tem que ser de forma a poder conciliar com a vida familiar e isso é que é mais complicado. Um fardo ou uma missão, a forma como os cuidadores encaram o trabalho de cuidar faz toda a diferença, diz a psicóloga Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Ser obrigado, de repente, a abdicar de um projeto profissional é, em geral, muito difícil e traumático. Pensarmos, por exemplo, numa pessoa que tem uma carreira profissional, que traz grande satisfação e que de repente se vê forçada, entre aspas, a abdicar desse projeto de vida, não é? Para cuidar de alguém que de repente fica numa situação de dependência, isso pode ser difícil, não é? Ajustar-se a essa nova realidade e a esse novo papel. Em casos extremos, em que o apoio à pessoa cuidada é intenso e permanente, pode mesmo desenvolver um quadro de burnout. Estas pessoas que estão nestes cenários mais extremos ficam, de facto, numa situação de alto risco para o desenvolvimento de problemas de saúde psicológica e podem desenvolver até aquilo que nós chamamos de quadros de burnout associados ao cuidado. Diana está desempregada e Nuno, que até há alguns meses trabalhou no Departamento de Comunicação e Marketing da SES Imarante, também. Economicamente dependem dos subsídios do marido, a pensão social para a inclusão e subsídio de desemprego e da ajuda dos sogros na casa de quem vivem, com os 2 filhos de 7 e 14 anos. Apesar das maiores dificuldades que obrigaram o casal a abdicar de alguns mimos que se concediam esporadicamente, Diana destaca o apoio familiar e a possibilidade que tem de cuidar de si própria, o que considera muito importante. Eu tenho tempo para mim. Vou ao cabeleireiro, vou-me arranjar, não tenho problemas como outros cuidadores têm e que não têm essas possibilidades. Como cuidadora, eu estou numa situação, posso dizer, que tranquila no aspecto de não ter de cuidar do meu marido 24 horas ou 24 horas. Mas é assim, todo o resto, todo o stress que tem a ver com a parte financeira, não é? Temos que abdicar de algumas coisas, por exemplo, já não temos saído com tanta frequência como saíamos, íamos dar uma volta, não temos saído. Gostávamos de volta e meia dar assim uma escapadinha, pedir aos meus sogros para ficar com os meus filhos e íamos a passear, namorar os dois um bocadinho. Agora não podemos fazer isso. Cuidar de si, da sua própria saúde, é uma necessidade essencial para o cuidador informal, frisa a psicóloga Renata Benavente. Por exemplo, esta questão da pessoa perceber que de facto precisa de momentos para si, não é? E que só estando bem do ponto de vista emocional é que poderá estar bem para cuidar, nem sempre é fácil, porque as pessoas sentem uma necessidade de estar em permanência neste papel de cuidador. Portanto, vamos trabalhando isso com as pessoas, vamos equacionando em conjunto alternativas, às vezes a ativar a rede de apoio formal, vizinhos, outros familiares. Mariana Manuela Pires tem 68 anos, era casada com João, proprietário de uma oficina de automóveis na Penha de França. Há 10 anos, a vida da família mudou completamente. Ele chegou-me um dia à casa tarde a dizer-me que não sabia que horas eram e eu disse, mas tens aqui o relógio na cozinha, e ele disse-me, mas eu não sei ver horas. Ora, isso aconteceu há 10 anos. Tinha 58 anos, exatamente. Quando ele me disse que não sabia ver horas, ia contar o dinheiro em cima da mesa na sala,
Eu assustei-me. O conhecimento com muitos médicos no Hospital de São José em Lisboa, onde trabalhava como auxiliar, acelerou a avaliação neuropsicológica de João. Não demorou a receber o diagnóstico que mais temia. O marido tinha Alzheimer. Os episódios iam-se sucedendo, com João a se fugir de casa, a tentar saltar das janelas do 7º andar, a querer conduzir. Mariana continuava a trabalhar e a opção passou por colocar o marido num centro de dia próximo de casa. Contando com a ajuda da família e uma amiga, ia conseguindo gerir a situação. Um bocadinho difícil de gerir, mas entre eu e a minha filha e até o meu genro, que trabalhava depois também, que vinha para cá aos bocados, e a minha amiga, e nós conseguimos assim gerir um bocadinho este problema. Foi muito complicado, realmente. Mariana cuidou do marido durante 8 anos, cada vez com mais dificuldade face à crescente degradação física e neuropsicológica. Quando a filha acompanhou o genro para Angola, a solução passou pela institucionalização. Uma decisão muito difícil, mas inevitável. Mariana diz que ainda está a aprender a viver sozinha. Foi muito mal, muito mal, muito mal. E o médico receitou-me um comprimidinho também para eu conseguir lidar com isto tudo. Chorava de dia, chorava de noite, eu não conseguia lidar com essa situação. A minha filha apoiou muito, muito naquilo que ela pôde, ela ligava-me a toda a hora. Fiquei sozinha, ainda hoje eu digo que vou aprender a viver sozinha. Com um casamento de 48 anos, Mariana ficou viúva há pouco mais de um mês. Confessa que, neste momento, há 2 sentimentos que se misturam: alívio e dor. Um de alívio, que o meu marido estava a sofrer muito, e outro de dor, porque a dor fica sempre, não tem fim, não é? De 2 pessoas que se gostam, para mim é mesmo uma dor. Diana, por seu turno, deixa o apelo. Tentem procurar ajuda. Nós aqui, por acaso, em Amarante, nós temos uma rede social que trabalha muito bem na ajuda aos cuidadores informais. Temos mesmo um programa de apoio, Cuidar de Quem Cuida. Tentamos sensibilizar os cuidadores informais para entrarem em contato com a nossa rede social e procurarem ajuda, porque eles dão-nos apoio psicológico. Temos sessões de yoga, por exemplo, que eu também participo. E outro tipo de situações para ajudar em relação a tipo de documentações que sejam necessárias e dão apoio ao processo do Estatuto do Cuidador Informal. Tá? Pelo menos é essa a mensagem que eu tento passar aos cuidadores. Procurem ajuda. Dá o exemplo da Associação Nacional de Cuidadores Informais ou outras organizações, mesmo a nível municipal, como acontece no seu concelho, Amarante. Para Renata Benavente, investir no apoio psicológico aos cuidadores informais, preservar a sua saúde mental, tem ganhos para todos, a começar pelo próprio Estado. As pessoas que não são apoiadas nesta tarefa de prestar cuidados, depois também acabam por desenvolver quadros que sobrecarregam o sistema, até o próprio sistema de segurança social, porque vêm forçadas a ter as chamadas baixas, a ausência ao trabalho, que é financiada depois pelo Estado, porque estão a cuidar de pessoas ou porque elas próprias entram numa situação de saúde complicada, então para querer cuidados, a não ser capazes de trabalhar, a consumir psicofármacos, enfim, há depois uma série de custos que decorrem do facto de não se ter investido de uma forma mais preventiva e de apoio para estas pessoas. Para ajudar a identificar sinais de risco, Renata Benavente lembra a checklist criada pela Ordem dos Psicólogos durante a pandemia e que se encontra disponível no site da organização, para os cuidadores informais e para todos os que precisarem.